Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, venho aqui com uma boa notícia para muita gente. Estamos trabalhando aí a semana 6, ou seja, a última semana do volume 3 que a gente pode trazer para a nossa realidade, que é o terceiro bimestre do PET, o Plano de Ensino Tutorado. Este que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E olha, galera do segundo ano, povo do segundão, o tema de hoje nós iremos falar sobre festas e celebrações profanas no Brasil Império, ou seja, galera, iremos falar sobre a questão do carnaval. Tá todo mundo aí louco para chegar no carnaval. Eu sei que nesse momento tá todo mundo se cuidando, todo mundo procurando tomar os devidos cuidados, mas fala que você não tá doido para uma aglomeração carnavalesca, para você lavar, quer dizer, livrar-se da carne, a ideia do carnaval, se entregar aos pecados, porque aquela história diz que o que acontece no carnaval fica no carnaval. Então nós iremos falar um pouco dessa origem, como que o carnaval chega para o Brasil. Beleza? Mas antes da gente poder festejar, todo mundo ouvir aquela bateria ao fundo, aquela vontade de requebrar absurda, imagina o Charles sambando. Visão do inferno, pula, pula. Eu sei que isso vai ficar na sua cabeça. Você imagina o Galvão de mariposa, tá? Você imagina o Moraes vestido de mulher. Você imagina o Camilo se vestindo, por exemplo, de abelhinha perfumada. Então, galera, são coisas que a gente prefere o quê? Não vir na nossa cabeça. Mas vamos falar um pouquinho de carnaval. Mas antes, para quem não conhece, eu faço parte do Projeto Escola Online, onde eu e vários outros colegas, a maioria vocês já conhecem, a gente trabalha em várias mídias sociais. Se você procurar, você tem o nosso contato WhatsApp, você tem o nosso e-mail, você tem o Facebook, você tem o Twitter. Se quiser realmente estar aí acompanhando a gente aqui no nosso canal do YouTube, você que não se inscreveu, aproveita nesse clima de vai lá, ativa as notificações, deixa o seu like. Eu, como cantor, se bobear, sou um péssimo professor, mas vamos seguir. Temos também o que, galera? O nosso Instagram. O pessoal fica perguntando informações. Às vezes está lá no Instagram também tudo que você precisa. Novidade bacana. A gente está trabalhando em plataformas de música, os nossos podcasts. E você está vendo o Dicão aí, né? O Dicão atualizado com o nosso QR Code que te leva direto para a nossa plataforma, onde você tem todas as informações possíveis. Então, galera, você vê que é muita informação, é muita raça de meio de comunicação para chegar até você e oferecemos um ensino de qualidade. Então, antes da gente começar a sambar, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Antes da gente começar a falar do carnaval e do sambinha, vamos fazer o que é normal? Roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos lá, vamos sambar e vamos seguir. Beleza, meu povo? O que está acontecendo, galera? Uma breve apresentação aqui do que a gente vai falar. O Carnaval no Rio de Janeiro do Brasil Império era uma festa doméstica celebrada entre as famílias e também de rua, envolvendo multidões nas quais misturavam-se pessoas de todas as classes e posições sociais. O desenhista italiano Angelo Agostini, que a gente já viu nas ilustrações aí, já nós conhecido as semanas 3 e 4 desse PET, durante o segundo reinado, registrou com seu traço inconfundível muitas imagens dessa festa. Então, quer dizer, eu começo a falar sobre a ideia do carnaval, tá? E aí você tem algumas imagens falando sobre aquela ideia de que tudo pode, você realmente vai aproveitar o carnaval, que dizem os historiadores que a origem está lá em Roma e ele chega no Brasil. Mas vamos ver como é que ele chega aqui? Bora lá? Então é o seguinte, galera, leia o texto abaixo da professora Natânia Silva Nogueira, eu até a conheço, parabéns aí pela escolha, uma fantástica professora da Rede Pública Municipal de Leopoldina. O carnaval pode ser representado de diversas formas e com diversas finalidades pelo traço de artistas, expressando ideias e valores. Independentemente de julgar se os valores de um determinado sujeito da história são certos ou errados, antes da gente julgar, verdadeiros ou falsos, trata-se de avaliar se esse juízo, essa representação se insere no contexto histórico do qual ele faz parte. É disso que se trata esse texto, da imagem que, junto com a palavra escrita,
conta a história de uma festa, sob o prisma de um artista, revelando o testemunho de um tempo. Imagine se alguém perguntar para você, por exemplo, como é que é o carnaval na sua cidade? Tem gente que gosta, vai escrever falando maravilhas. Tem gente que não curte, vai falar que é balbúrdia, desordem. Então a gente tem que ver exatamente a situação daquele que representa, que pinta. Nosso recorte localiza-se entre 1869 e 1910. Repara, eu estou pegando o final do século XIX, início do século XX, final do Brasil Império, já início da tal República Velha, levando em conta a produção de um dos mais importantes artistas que atuaram no Brasil, Ângelo Agostini. Durante o tempo em que esteve no Rio de Janeiro, Agostini retratou os carnavais cariocas. Então, galera, imagina o que ele não caiu no carnaval, hein? E forneceu elementos para uma análise histórica dessa festa, naquele momento histórico específico, marcado pelo abolicionismo e pelo republicanismo, ou seja, estou vivendo aquela transição, e aí você tem uma imagem clássica, né? Vejam vocês uma prática que se fazia, que as pessoas que ficavam nas ruas acabavam sofrendo, quando se jogava água, às vezes jogavam xixi, cocô, mas vamos contar um pouco dessa história, beleza? Bora sambar? Então vamos lá, galera. O carnaval e imprensa no Brasil, 1850 a 1910. O carnaval no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, e hoje a galera fica louca para ir no carnaval, no desfile da Marquês de Sapucaí, uma das grandes maravilhas, né? Foi por muito tempo um festejo que se fazia pelas ruas, quando populares se reuniam e aos poucos formavam-se multidões de foliões. Era um intrudo. Então olha só, galera, muita gente fala que a origem do carnaval brasileiro era o intrudo, que tinha origem portuguesa, alguns falam que os portugueses pegam na Índia, mas a origem é de Portugal, e que vai trazido para o Brasil, provavelmente do século XVI e XVII. Consistia em um folguedo, ou seja, uma festividade alegre, mas violento. Havia intrudos familiares e populares. Nas ruas, os homens de boas famílias se misturavam com populares. Já viu aquela história? Se eu chegar no carnaval, sexta-feira de carnaval, me procure apenas na quarta-feira de cinzas. Em sua maioria, negros e mestiços. Então vejam que há uma mistura. Inclusive, muitos se mascaravam para que também não soubesse a sua origem social. As senhoras, tidas como honestas, assistiam de longe da sacada das casas. Claro que com a carne meio que remexendo. E mais tarde passaram a participar do corso carnavalesco, vespertino, ou seja, dentro de carros protegidos do contato com os foliões de rua. Então, quer dizer, eles andavam de dia em carros alegóricos, carros fantasiados. O corso é o nome que os passeios das sociedades carnavalescas, ou seja, as agremiações, que mais tarde acabariam virando as grandes escolas de samba do século XIX, adquiriram ao início do século XX, no Rio de Janeiro, após uma tentativa de reproduzir no país as batalhas de flores, características dos carnavais mais sofisticados da virada do século. A brincadeira consistia no desfile de carruagens enfeitadas, então aquele que tivesse a carruagem mais enfeitada, às vezes levava premiações. E posteriormente, através de automóveis, quando você entra na República e os primeiros automóveis chegam aqui, os automóveis conversíveis sem capota começam a aparecer. Tá? Então você tem uma imagem aí, claro, de um intrudo dessas grandes folias. Repara, galera, a imagem aqui não tá boa, mas vocês vão ver daqui a pouquinho imagens melhores. Beleza, meu povo? Então vamos lá. A figura 1 mostra o intrudo na Rua do Ouvidor, rua tradicional do Rio de Janeiro, onde as famílias podiam assistir das sacadas aos folguedos, às festividades. A partir de 1906, essa prática foi transferida para a nova Avenida Central, onde as famílias alugavam sacadas para poder assistir aos desfiles. Olha aí o Rio de Janeiro começando a dar a ideia do carnaval. Tá? Repare aqui uma imagem, a galera em cima, vejam em cima as famílias mais tradicionais, as mulheres. Repare que aqui em cima você tem presença de mulheres, coisa que você não vê aqui embaixo, tá? Por causa do que? De aqui você ter foliões populares. E aqui, repare, como eu falei, você às vezes usava, em Juiz de Fora, a galera que está me assistindo aí, nós temos um bloco tradicional no carnaval que são as domésticas de luxo. As pessoas saem fantasiadas, tal, de mulheres, pintando, os foliões, uma forma de relembrar esses carnavais antigos aí, tá? Então você vê a questão clássica, de uma divisão. Repara, os populares em cima meio que elite. Apesar que você olha embaixo, você tem imagem de pessoas bem vestidas, mas como a gente viu, os foliões que ficavam nas ruas não eram tão bem quistos pela sociedade em função do tradicionalismo social. Show? Então vamos lá. Explique o que era o intrudo e descreva como acontecia no Rio de Janeiro do século XIX.
Então você que amou depois participar de um carnaval, eu sei, repito que a gente está doido para ter de volta um carnaval, entenda que a origem dele foram os intrusos. O que eu coloquei como sugestão de resposta? Galera, considerado a origem do carnaval brasileiro, estava fazendo destaque aqui para vocês, porque o carnaval ele vem lá em Roma, desde a época da história antiga. O intrudo era uma festa inicialmente praticada por escravizados, que com o passar do tempo contou com a presença de homens brancos que se misturavam os negros e mestiços em uma festividade violenta, era alegre mas violenta, onde pessoas jogavam água, lama e urina umas às outras nas ruas do Rio de Janeiro. Então aquela história, uma forma de você festejar, onde as pessoas se fantasiam ali, muita gente às vezes, claro, né, aproveitam disso para às vezes contar sua raiva, fazer vinganças também, mas para festejar. E por exemplo, se eu estou mascarado, não sou eu. É uma forma de... Vejam, né? Por que durante o carnaval, que é justamente aquela festividade que antecede a quaresma, que aos olhos da igreja é o período de penitência. Então você peca no carnaval para depois vir a punição. Tá? Você vê homens vestidos de mulher, mulher vestida de homem, porque no carnaval tudo pode. Show de bola? Questão número 2. Observe a figura, tá? A figura que a gente viu aqui atrás. E cite a diferença que você nota entre os foliões que estão na rua e os que estão na sacada. A gente vê claramente que na sacada você tem ali um intrudo familiar, né? Aquela coisa mais fechada, tal, mais elitizada, enquanto o intrudo de rua você percebe claramente que são populares. Então o que eu coloquei como sugestão? Tá? Vejam só, diferente do intrudo popular, que a gente vê na questão número 1, que é aquela coisa na rua mesmo, vemos na sacada famílias participando de um intrudo familiar, composto por famílias tradicionais, ou seja, pessoas de uma classe social um pouco melhor, que às vezes não queriam se misturar, inclusive as mulheres ficavam ali, que jogavam água de cheiro, tá? Umas das outras, tal, então aquelas limões e laranja de cheiro que você jogava, a ideia de lançar perfume, né? Aquela coisa de dar o cheiro, o baile perfumado, e também se aproveita, claro, para jogar ali nos manifestantes água ou urina para a galera que está participando do intrudo popular. Beleza? Então você vê claramente que, o que eu falo, a gente vai perceber muito isso. Quando você vê esses grandes carnavais, por exemplo, Salvador, você tem os camarotes e você tem a galera da pipoca. É um pouco dessa herança do intrudo de rua e o intrudo familiar. Show de bola? E a questão número 3. Explica o que era o curso durante os carnavais. Por que as mulheres podiam participar? A gente viu que o curso eram os desfiles, né? Então repara, considerado o precursor dos desfiles carnavalescos, né, desfiles com carros alegóricos, os cursos consistiam em passeios das sociedades carnavalescas, ou seja, as futuras associações, as escolas de samba, tá? Em carruagens, e que mais tarde os carros conversíveis eram usados para quê? Para que a sociedade pudesse ver. Tá? Por serem em carruagens ou em carros, ou seja, não há aquela mistura, as mulheres podiam participar por estarem supostamente protegidas. Coloquei algumas imagens para vocês perceberem aí, por exemplo, as mulheres participando de carros enfeitados. Notem, tá, galera? Vejam ali a mulher participando, tá? Dentro dessa lógica, como eu falei, às vezes os mais bem enfeitados venciam desfiles. Então você tem a origem do carnaval que a gente conhece nos intrudos, nos cursos. Show de bola? Isso é bacana para a gente poder realmente entender que tudo tem um pouco dessa história. Beleza? Vamos lá? Seguindo? Então tá aqui. Vamos ver o que nos espera. Tá? Mais uma imagem aqui de um intrudo. Olha aquela confusão. Repara aqui o seguinte, moçada. Vejam, aqui dentro de uma residência. Show de bola. Aqui é a questão de rua, jogando água. Olha as pessoas jogando aqui os dejetos em cima para participar. Então a coisa aqui em cima mais comportada. E na rua, galera, o bicho pegando. Na rua onde tudo acontecia, né? Então vejam muito claro essa ideia aqui, essa imagem do Ângelo Agostini mostrando toda essa confusão. Beleza? Então vamos lá. O que está pedindo aqui? Na figura 2, que a gente acabou de ver, Ângelo Agostini mostra o intrudo familiar e o intrudo popular. Os intrudos familiares era comum usarem-se os limões de cheiro, as laranjas de cheiro. Pequenas bolas de cera recheadas de água perfumada, que eram vendidas em tabuleiros pela cidade, como na figura 1. Vejam vocês aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Vou voltar aqui só para a galera poder entender. Você fala assim, pô, peraí, pessoal, onde que tem isso aqui mesmo, tal? Repara aqui, ó, olha aqui, ó, os tabuleiros, onde você vendia, tá? Mas às vezes nem todo mundo tomava uma bolada de água de cheiro, tomava um banho de xixi, né? Então, para poder marcar. Show de bola? Então, vem aqui comigo, galera. Então, vamos lá. Então, o que eu coloquei, ó? O texto de vocês. Bolas de cera recheadas de água perfumada, como a gente viu na imagem. Que os foliões atiravam uns nos outros.
Havia também jatos d'água, farinha, lama, cinzas, enfim, tudo que se pudesse ser usado para deixar a outra pessoa suja. Nos intrudos de rua, os populares corriam-se o risco de receber na cabeça os conteúdos de pinicos. Então você imagina estar lá naquele momento de número 1, número 2, você, poxa, beleza, lançados a multidão pelos moradores do sobrado. Além de tudo isso, havia também o risco de ser agredido por um policial, que usava o cacetete para apartar os ânimos da multidão. Por quê? Né? Não viu o carnaval, todo mundo, aquela situação, você imagina segurança de bloco, aquela quem está no abadá, quem não está. Nesse quadro, faz uma descrição de um desfile de carros alegóricos, acompanhado de um intrudo que ali parece mais anárquico que no primeiro, com mulheres desmaiando e homens brigando, enquanto outras pessoas, fantasiadas ou não, aglomeravam-se para poder assistir ao desfile. Mascarados, homens de cartola, mulheres em pânico, Agostinho traduz em desenho a violência dos carnavais sob a sua ótica particular, porque, querendo ou não, galera, você tem aquela visão mais europeia, apesar que a gente fala dos grandes carnavais de Veneza, né, os bailes de máscara, mas você vê realmente um pouco desse caos social gerado pela ideia do carnaval. Beleza? Então vamos lá. Tá? Já tem aqui aquela imagem clássica que a gente colocou, quando realmente você lança lá sobre as pessoas, né, os pinicos, os dejetos da galera que estava na rua. Bom, é o risco do carnaval. Após a análise da imagem e a leitura do texto, apresente as diferenças entre o intrudo familiar e o intrudo de rua. O que eu coloquei para vocês? Galera, então se você pegar o que a gente viu, não nesse texto, mas até mesmo no texto anterior, como já vimos nas questões anteriores, na 1, na 2 e na 3, e nas imagens, o intrudo familiar era dentro das residências, então é aquela coisa mais conservadora, com famílias tradicionais, enquanto o intrudo de rua, como o próprio nome já diz, feito nas ruas mesmo, onde os membros eram populares, mostrando uma insegurança quanto aos familiares, havia predominância e tranquilidade. Então vejam que os foliões de rua são aqueles de classe mais baixa, enquanto os foliões do intrudo familiar são membros de uma elite. A própria prática de se lançarem limões ou laranja de cheiro nas residências diferenciavam da prática de lançarem jatos de água, farinha, lama. Então tudo que você pudesse deixar a pessoa suja. Porque imagina, você está dentro de um intrudo familiar, a pessoa vem com um pinico de xixi, cocô e vlapo na outra. Fala que limpa, filho. Então vejam que a ideia da diferenciação social é muito presente. E aí, o que eu coloquei? Reparem que se você olhar nessa imagem os camarotes de Salvador, você vê a elite ali, todo mundo assistindo os desfiles dos trios, e embaixo você tem uma imagem clássica do quê? Dos foliões que ficavam na pipoca. Então repara que é o seguinte, a gente está em século XXI, naquela época que a gente era feliz e não sabia, havia os carnavais, mas repara que a ideia dos intrudos se mantiveram em nossa sociedade. Vejam quanto é hoje um camarote em Salvador, quanto é para você participar de um camarote, um desfile no Rio de Janeiro. Então faz um pouco dessa referência ao século XIX e XX, mantida no século XXI. Galera, dando uma saudade muito grande dos nossos grandes carnavais, acho fantástico ter trabalhado com vocês. Fechamos aqui o nosso módulo 3 do terceiro bimestre e qualquer dúvida que tiver, me encontra à disposição. Beleza? Você que vai fazer provinha como treineiro do Enem, aproveita aí para conhecer o nosso projeto Eu Não Erro Mais, projeto de aulas ao vivo, com material todo ele gratuito, as aulas também gratuitas em nosso canal, para você conseguir, de repente, se preparar melhor para essas provas. Beleza, galera? Meu muito obrigado, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.